Fala galera, tudo bem com vocês? Após vocês terem assistido às outras videoaulas sobre a parte teórica de acentuação gráfica e a resolução de questões de concursos e também de vestibulares tradicionais, nós vamos resolver agora, dando sequência aos vídeos com o professor Ronieri Gomes, as questões do IDIB de acentuação gráfica. Nós temos aqui a primeira questão, concurso da Prefeitura de Limoeiro do Norte. Acentuam-se pela mesma justificativa da palavra puídas. Que palavra? Prático, inútil, paraíso e até. O que é que você tem que lembrar? A palavra puídas, se eu for fazer aqui a separação, ela vai ficar dessa forma. Quando o U e o I se tornarem hiatos, você vai acentuar a segunda vogal desse hiato. Então, por exemplo, puídas. Eu acentuo porque a segunda vogal do hiato deve receber o acento. A palavra prático, ela é uma palavra paroxítona, não segue a regra. Tá? Então está errado aqui o item A. Analisando o item B, nós temos inútil, é uma paroxítona terminada em L, não segue a regra. Paraíso, observe, paraíso, quando o U e o I formarem hiatos, você vai acentuar a segunda vogal do hiato. Então paraíso atende à regra, portanto, é o item que você vai marcar como item correto. Tranquilo? Então, paraíso é o item correto. E o até? O até é uma oxítona terminada em E, não segue a regra, tá? Então, portanto, no caso, a alternativa dessa questão da primeira é o item C. Segunda questão, assinale a alternativa cujo vocábulo destacado segue a mesma regra de acentuação gráfica presente na palavra infância. É o termo que está sublinhado. Infância, me diga aí, você que está assistindo a videoaula. Exatamente, é uma paroxítona, ou seja, a penúltima sílaba é a mais forte e ela termina em ditongo crescente, tá? Então observe, quando eu digo infância, eu tenho que encontrar, como ele quer na questão, que tem a mesma regra de acentuação gráfica. Então se você analisar, vigília, nós temos já uma paroxítona terminada em ditongo crescente, portanto, vai ser o item A nessa questão, tá? A palavra músicas está errado porque é uma palavra proparoxítona. Usufruído é um hiato, no caso, né? Uma paroxítona, eu vou acentuar a segunda vogal do hiato. Mórbido é uma proparoxítona, não entra na regra. Portanto, a alternativa correta vai ser o item A. Tranquilo? Terceira questão, nós temos aí do agente administrativo CREMEC do Rio de Janeiro. Questões do IDIB. De acordo com o novo acordo ortográfico, a palavra destacada no trecho, use uma joia discreta e bonita para se encontrar com a amiga de infância, não é acentuada por quê? Ora, sabemos que no novo acordo ortográfico houve uma modificação principalmente nas palavras paroxítonas em que o acento recai no ditongo aberto. Por exemplo, joia recebia o acento antigamente, antes do novo acordo. E você observa que a palavra joia, ela é uma palavra o quê? Paroxítona, tá? Ou seja, a penúltima sílaba é a mais forte. Então, quando a penúltima sílaba for a mais forte, ela vai ser uma paroxítona e o acento recair no ditongo aberto, você não pode mais acentuar seguindo esse caso. Então, de novo, ela tem que ser uma paroxítona, ou seja, a penúltima sílaba é a mais forte. E o acento tem que recair no ditongo aberto. Então, esse acento ele não existe mais. Cuidado, por que a palavra herói continua com acento? Porque a palavra herói é uma palavra oxítona. Mesmo o acento recaindo no ditongo aberto, pelo fato de ser uma palavra oxítona, não deve continuar com acento na palavra herói, na palavra corrói e assim sucessivamente. Segue a mesma regra de joia, as palavras assembleia, epopeia, ateia, tá? São palavras que não podem mais ser acentuadas porque são paroxítonas e o acento recai no ditongo aberto. Então vamos analisar os itens. Classifica-se como paroxítona terminada em ato? Não. Trata-se de um ditongo aberto em uma palavra oxítona? Nesse caso deveria ter o acento, né? Trata-se de um ditongo aberto em uma palavra paroxítona. Portanto, esse item aqui é o item que você deveria marcar. Classifica-se como uma palavra paroxítona terminada em A? Não segue a regra. Então, portanto, a alternativa C. A quarta questão do IDIB, né? O IDIB fez a prova da Câmara de Petrolina, Pernambuco.
Assinale a opção cuja palavra destacada segue a mesma regra de acentuação gráfica presente no trecho destacado, né? Então, no caso, a palavra é mundaréu. Mundaréu é uma palavra oxítona terminada em ditongo aberto. Segue a regra? Não. A regra só vai tirar o acento das palavras paroxítonas em que tem o ditongo aberto. No caso de mundaréu, pelo fato de ser uma oxítona, o acento continua. Ele quer saber a mesma regra, tá? Observe que nas questões do IDIB, né? Claro que não são todas, mas as que nós estamos resolvendo, está pedindo a mesma regra de acentuação gráfica. Então, se você analisar o item A, já é o item correto. Ó. Corrói é uma palavra oxítona e o acento ele recai, portanto, no ditongo aberto. Não segue a regra, aquela modificação que teve no novo acordo ortográfico. A palavra, aliás, é uma oxítona, tá? E ela termina com A seguido de S, não é a mesma regra. Café é um oxítona terminado em E. E também um oxítona terminado em EM, não segue a mesma regra que mundaréu. Portanto, a alternativa correta, item A. Beleza? Quinta questão. Marque a opção em que todas as palavras são acentuadas por seguirem a mesma regra de acentuação gráfica. A mesma regra de acentuação gráfica. Se você analisar bem, ó, se você analisar os itens, continuará oxítona, vírus, paroxítona, o item A já está errado. Estratégia, paroxítona, terminada em ditom crescente. Espécies, paroxítona, terminada em ditom crescente. E anúncio, paroxítona, terminada em ditom crescente. O que é a paroxítona? Vamos lá? Penúltima sílaba é a mais forte. Então, nesse caso, vai ser, sem dúvida alguma, o item B. Sexta questão diz assim, ó. A presença do acento circunflexo na palavra tem se deve. O que a gente tem que lembrar, pessoal? O tem, quando ele está no singular, ele não deve receber o acento. Exemplo, ele tem. Agora, quando eu vou escrever a terceira pessoa do plural, eu tenho que colocar o acento circunflexo. Vale também para as palavras detém, que vai ter o acento agudo, e quando eu coloco na terceira pessoa do plural, ele vai ter o quê? Ele vai ter o acento circunflexo, tá? Isso aí o novo acordo ortográfico não aboliu, continua, tá? Sendo um acento diferencial. Então vamos lá. Analisando aqui, ó. A presença do acento circunflexo na palavra tem se deve ao quê? Vamos ver. A necessidade de diferenciar o singular e o plural na conjugação do verbo ter no presente do indicativo. Sim, é para diferenciar exatamente o singular, que não vai ter o acento, e no plural você vai colocar o acento circunflexo. Ao fato de ser uma monossílaba tônica? Não. A necessidade de diferenciar a forma verbal da forma nominal deste item lexical e a pronúncia nasal da vogal E que precisou ser indicada pelo acento. Você percebe que essa questão ela é bem simples, tá? E tem como item correto o item A, quando você coloca exatamente para poder diferenciar um termo de outro, tá? Sétima questão. Aquilo que tem, ó, não detém. Os verbos tem e detém recebem acento circunflexo porque acabei de explicar na questão anterior. Porque são palavras oxítonas? Não. São palavras paroxítonas terminadas em "em". Estão no singular. Aqui está no singular ou está no plural? Plural, né? Então, ó, cuidado aqui, ó, tem duas questões parecidas, ó. Mas aqui ele diz, ó, estão no singular e precisam ser diferenciadas da forma verbal no plural? Não. Elas estão no plural e precisam ser diferenciadas da forma verbal no singular. Lembrem-se, na terceira pessoa do plural, o verbo ter, manter, eu tenho que colocar o circunflexo, tá? No caso aqui do tem, como é uma monossílaba, não tem um acento. E no caso, por exemplo, de detém no singular, você vai colocar o acento agudo, ok? Então, qual vai ser a alternativa correta? Estão no plural e precisam ser diferenciados da forma verbal no singular. Isso aqui foi do Conselho Regional de Farmácia, agente administrativo do Rio de Janeiro. Oitava questão, também do IDIB, auxiliar administrativo. Marque a opção cujas palavras são acentuadas por motivos distintos. O que é isso? Motivos diferentes. Aproveitá-la, ó, muita gente marcaria o item A, ó, mas aproveitá-la é uma palavra oxítona, você não conta esse último termo, tá?
Então vai ficar aproveitá-la. Então aqui é uma palavra oxítona e marés também é oxítona. Não segue a mesma regra. Aliás, segue a mesma regra, tá? É uma oxítona e oxítona. Elétrica é uma palavra proparoxítona e térmicas proparoxítona. Eólicas é uma palavra proparoxítonas, mas a palavra áreas, observe aqui eu tenho um ditongo crescente, eu tenho um ditongo crescente, né, uma paroxítona terminada em ditongo crescente, e a palavra eólicas é proparoxítona, portanto, a alternativa correta é item C, ok? Importância e água são palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Tranquilo? Forte abraço aí do professor Ronieri Gomes, espero que vocês tenham gostado das resoluções de questões de acentuação gráfica da IDIB, ok? Forte abraço e até a próxima.